Irmãos, abra sua Bíblia em Atos 4, Atos capítulo 4. Nós estamos em uma jornada, não é uma corrida rápida, é uma maratona onde semanalmente nós estamos avançando e aprendendo um pouco mais dentro deste livro, o livro de Atos. Certamente nessa maratona teremos algumas paradas, teremos alguns momentos de trabalharmos outros temas, mas iremos hoje mais uma vez avançar. E semana passada falamos de Atos 4, do versículo 1 ao versículo 22, e hoje nós vamos avançar do versículo 23 ao versículo 31. Eu gostaria de fazer a leitura, eu peço que você acompanhe a leitura, porque são muitas versões, e o texto ele diz o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo pela boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu povo e o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Feche os olhos mais uma vez. Nós vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre este texto para com as nossas vidas. Senhor Jesus, nós neste momento falamos mais uma vez contigo e oramos ao Deus Espírito Santo presente nesta casa de oração, pedindo ao Senhor a iluminação para este texto. O Espírito foi quem soprou e somente Ele pode nos capacitar a entendermos, termos os nossos corações quebrantados e transformados. Então abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender e crescer no conhecimento. Converta vidas, transforme corações, fortaleça aqueles que estão cansados, cure aqueles que estão doentes e que a sua obra seja feita nesta noite. Que possamos ser convencidos do pecado, justiça e juízo. Obrigado, Senhor, por nos conduzir a esta casa de oração. E juntos temos o privilégio não só de cantar, orar, ler a palavra, mas de ouvir a exposição, o ensino da sua palavra. Então, abençoa-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, vivemos em um tempo de ansiedades. Talvez se eu perguntasse aqui quem esta semana, né, esta última semana, essa semana que se findou ontem, viveu preocupações e grandes preocupações, talvez todos nós tenhamos vivido algum momento nessa semana de grandes perturbações, né? Uma alma perturbada, uma alma aflita, exatamente porque nós vivemos num tempo, e talvez você diga, pastor, mas sempre foram tempos assim. Sim, mas nós estamos vivendo estes tempos. Nós ligamos a televisão, ou talvez ao acessar a internet, somos bombardeados de crises, vemos instabilidades na política, vemos uma polarização social, vemos desafios econômicos,
nós vemos nas pressões e dificuldades pessoais que nós enfrentamos, talvez no nosso trabalho, talvez em questões familiares, em questões sociais. Então nós vivemos cercados por muitos problemas e muitas dificuldades. E quando nós passamos por esses momentos, por vezes, nós nos sentimos pequenos, nos sentimos impotentes. Talvez nos sintamos até ameaçados por essas forças que parecem ser grandes demais para que nós possamos resisti-las. E a nossa reação, então, qual é? Né? Talvez a preocupação, tomados pelo medo, querendo buscar segurança, querendo buscar soluções humanas, até mesmo tentados a nos calar, recuar para uma zona de proteção e conforto, esperando então os problemas passarem. Talvez este seja um quadro muito claro daquilo que você está vivendo. É fácil sentir, é muito fácil sentir que a nossa voz não importa, que a nossa fé é pequena, é irrelevante e até mesmo um alvo para este mundo cada vez mais cético, mais hostil, mas contra as verdades da palavra de Deus. Podemos nos sentir como Davi, diante de um gigante, mas obviamente sem a certeza, né, de que seria vitorioso. Problemas que são grandes demais e nos diminuímos, nos sentimos pequenos e muito frágeis diante de tudo isso. A pressão que vivemos, né, neste mundo hostil é para que nós possamos nos conformar àquilo que eles desejam, àquilo que eles querem, exatamente para que as nossas convicções sejam diluídas, as nossas convicções sejam quebradas, exatamente para evitar o conflito, para evitar mais preocupações e mais ansiedades. E vivemos, por vezes, este ciclo opressor. Agora você imagina ainda uma situação ainda mais intensa. Imagine você ser interrogado pelas autoridades por aquilo que você crê. Imagine que nós estamos aqui agora e as autoridades entram por essas portas e eles nos prendem e vão nos interrogar por aquilo que nós cremos. Imagine ser preso. Imagine estar diante de autoridades religiosas, políticas. Imagine ser ameaçado, porque cremos, e aquilo que cremos é o centro de nossa vida. A nossa vida é moldada por aquilo que nós cremos, e agora, por crer em Jesus Cristo, nós somos tidos como hostis, como revolucionários, como pessoas que devem ser presas, devem ser interrogadas. E eu estou pintando um quadro que não é tão real aqui, deste lado do globo, mas que é muito real em outros lugares. E que foi real também na vida de Pedro e na vida de João. Nós vimos isso na semana passada. Qual é então a situação, o contexto, para que a gente volte à cena? Estamos juntos, né? Juntos com Pedro, João, juntos com a igreja em Jerusalém. E qual é aqui então o contexto? Nós hoje vamos continuar com Pedro e João. Pedro e João estavam, capítulo 3, indo em direção à igreja. Iam orar. Havia toda uma agenda religiosa dentro de Jerusalém para os judeus, e João e Pedro estavam cumprindo essa agenda e indo em direção à igreja. Na porta da igreja tem um homem aleijado, um homem de mais de 40 anos de idade, que era colocado ali para mendigar. Pedro e João estão passando por aquela porta, aquele homem então pede uma esmola, e a resposta de Pedro e João é: nós não temos prata, não temos ouro, nós vamos te dar aquilo que nós temos, e em nome de Jesus, levanta e anda. Este homem se levanta, um milagre extraordinário acontece, este homem entra então para dentro do pátio do templo, local que ele não poderia entrar por conta da sua condição.
Agora ele está ali, João está ali, Pedro está ali, o povo está maravilhado com o milagre que aconteceu. Pedro vê nesta oportunidade, mais uma vez, né, pregar o evangelho, e ele abre a sua boca, ele prega, quando de repente vêm os policiais do templo, os saduceus e os sacerdotes, e eles vão prender João, e eles vão prender Pedro. Os líderes religiosos, eles vão interrogar, então, eles ficam uma noite presos, e eles vão ser interrogados, e aí foi o texto de semana passada, eles são interrogados no sentido de que, na autoridade de quem, em nome de quem vocês fizeram então este milagre? Pedro e João vão dizer, olha, no nome de Jesus Cristo, aquele a quem vocês crucificaram juntamente com o povo. Pedro, ao falar isso, ele está afirmando que a ressurreição é real, que aquele que foi pregado em uma cruz ressuscitou. E não só ressuscitou, mas continua agindo após a sua morte e fazendo milagres como fazia antes, no nome de Jesus. Aqueles homens eram iletrados, eram homens sem instrução, sem estudo, mas a forma como eles falavam e a autoridade que eles tinham fez com que aqueles homens, aqueles líderes religiosos reconhecessem, olha, esses homens andaram com Jesus. A questão é, não havia muito o que fazer, porque eles não iriam prender ou açoitar Pedro e João naquele momento, porque mais 2.000 pessoas foram acrescentadas à igreja, o povo estava ali e o homem que tinha sido curado estava ali também. As evidências, elas eram incontestáveis, então o que eles iriam fazer? Prender, o povo iria se voltar contra eles, açoitar, o povo ia se voltar. Eles pensam, vamos repreender e vamos soltar esses caras. Chamam então Pedro e João e dizem o seguinte, olha, não é mais para falar no nome desse Jesus. Nós não queremos mais ouvir vocês pregando no nome de Jesus. Agora deixe-me falar uma coisa. Não permita que as vestes religiosas desses homens, alguns já com muita idade, barba branca, não permita que nada disso te engane. Porque esses homens não são inofensivos. Esses homens, eles não são homens amistosos ao grupo apostólico, aos seguidores de Jesus. Há poucos meses deste episódio que nós estamos vendo, estes mesmos homens julgaram um julgamento falso e condenaram Jesus à morte. Não é um grupo de velhinhos bons e religiosos. São homens hostis contra a mensagem que Cristo estava pregando. E agora os seus apóstolos e discípulos pregam também, cheios do Espírito Santo. Aos poucos, essa perseguição, e nós vamos ver isso à medida que nós formos avançando, essa perseguição se tornará mais intensa. Esta é a primeira fagulha de uma perseguição que se tornará intensa. Olhando então para este interrogatório, para este tribunal hostil, olhando para nossas vidas como discípulos e do Senhor Jesus Cristo, eu pergunto como nós reagimos a crises e oposições. Olhando para nós agora, nós vamos ver como que João e Pedro agiram. Mas como você age quando a sua fé, quando aquilo que você crê é colocado à prova, quando tentam desacreditar você, e afinal de contas você é um discípulo de Cristo. Você é aquele que está com um bastão, pensando numa corrida de revezamento, você é aquele que hoje está com um bastão que um dia esteve na mão de Pedro, de João, que um dia esteve na mão de Paulo, de Barnabé, que um dia esteve na mão de Wesley, de Spurgeon, Jonathan Edwards e tantos outros homens. Hoje está com você. É sua responsabilidade, cheio do Espírito Santo, de levar a mensagem. Mas como você reage, então, às oposições? A grande questão é que nós tendemos,
a ver as oposições apenas na horizontal. Focamos no poder dos problemas, focamos no poder das pessoas que nos ameaçam. Mas existe uma outra forma de olhar, e é exatamente aquilo que Pedro, João e a igreja de Atos hoje nos ensina. Existe uma forma vertical de olhar, a começar por quem Deus é. E não só procurando saber quem Deus é, mas também buscando entender, à luz da sua palavra, quem nós somos e qual a nossa missão e por que passamos por essas dificuldades, problemas. E esta ideia de uma visão vertical, ela não se aplica só às perseguições, mas a todas as áreas de nossa vida. A pergunta que esse texto nos força a fazer, este texto nos conduz a uma pergunta. E essa pergunta que ele nos força a fazer não é se enfrentaremos oposições ou tempos difíceis, mas como responderemos às oposições e aos tempos difíceis quando eles chegarem. Por que chegarão? Porque nós não estamos protegidos, né, das tempestades e dos problemas desta vida. Essa é a pergunta que o texto impõe a nós. Como responderemos quando os tempos difíceis chegarem? Aonde buscaremos força? Que tipo de poder realmente desejamos? Atos 4 nos oferece, então, este modelo surpreendente, transformador, nos guiando para que possamos entender como devemos agir nesses tempos de perseguição. Vemos, então, um conflito aqui, e o conflito é a própria perseguição. O conflito que nós vemos aqui é os próprios apóstolos sendo interrogados e sendo aqui pressionados a não mais pregar no nome de Jesus Cristo. Mas qual foi a reação de Pedro e João diante da proibição de pregar o evangelho e da ameaça do sinédrio? Qual foi a reação desses homens? Lucas nos conta que uma vez, Lucas, né, o autor do texto, ele nos conta que uma vez soltos, eles vão direto para a igreja. Claro que quando nós pensamos em igreja aqui, nós não estamos pensando num templo, né? Não existia um templo, as igrejas se reuniam nas casas. Mas quando eles são soltos ali, o versículo 23 vai dizer: voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes, os sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Pedro e João estavam longe de casa. Pedro e João eram galileus. Estavam a mais de 150 quilômetros de casa. Ficaram, veio a morte, veio a Páscoa, a morte de Jesus. Jesus ressuscita, fica 40 anos com ele, dá a ordem: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Eles permanecem mais 10 dias, 50 dias depois da ressurreição, Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre a igreja e eles estão em Jerusalém, distantes de casa, mas já vivem esta bênção de comunidade. E agora o texto vai dizer, com 5.000 pessoas. O que acontece quando eles são soltos? Eles retornam e eles vão para a igreja, eles vão para o seio da comunidade. Foram até os seus companheiros, seus amigos em Cristo. Contaram tudo o que o conselho os havia falado, o conselho o conselho religioso havia falado, e agora reunidos, eles levantaram a voz a Deus. Sabe o que Lucas está nos mostrando aqui? Uma expressão muito clara de koinonia, de comunhão. Sempre que pensamos em comunhão, estamos pensando naquilo que nós vivemos ontem ali. Mesa posta, muita comida boa, riso, conversando, sentando ali, uma fogueira abençoada, né, aquecendo a gente numa noite fria, e a gente ali bebendo, comendo, conversando, rindo, brincando. Mas Lucas nos mostra talvez o outro lado da moeda da comunhão, que é quando a igreja se une em meio às perseguições, os problemas, as dificuldades.
Vimos os apóstolos no Sinédrio semana passada, agora vemos eles na igreja. Eles foram direto em seu testemunho lá, sobre o nome de quem? Jesus, a quem vocês crucificaram. Mas agora serão igualmente diretos em sua oração. Eles sabem a quem devem recorrer. Eles sabem com quem devem falar. Eles sabem a quem eles devem clamar. A perseguição estava começando e eles sabiam que não poderiam resistir sozinhos. Não eram fortes, dependeriam desta capacitação constante do Espírito Santo, do próprio Deus. E isso nos ensina, queridos, isso nos ensina, dentre várias lições belas, isso nos ensina que a igreja, ela não é apenas um grupo social que nós frequentamos uma vez na semana. Que a igreja é uma família a quem devemos pertencer. E esta família estará conosco, não só nos momentos de alegria, mas também estará conosco nos momentos de dificuldade. Que esta família estará conosco não só nos momentos em que nós estamos vivendo os grandes e melhores momentos da nossa vida, mas também estarão conosco quando vivermos os piores deles. Que é dentro da igreja que encontraremos apoio, que é dentro da igreja que encontraremos um ombro, que é dentro da igreja que encontraremos uma mão estendida. Pedro e João, ao sair do Sinédrio, recebendo ameaças, poderiam sair correndo e tentar correr os 150 quilômetros para voltar para casa, mas ao invés de voltar para as suas casas, eles correm para a sua comunidade, para o seu povo, para a sua família espiritual. Talvez você pense, pastor, mas nós estamos muito longe disso, mas é exatamente esta a vontade de Deus para nós e é isso que devemos perseguir. Comunidade, família, estar junto. E eu sei que algumas pessoas gostam de estar mais separados, mas precisamos nos unir, precisamos nos juntar. A igreja é este local de refúgio para podermos recorrer em nossos dias de luta. Ser igreja é poder contar com pessoas que estarão ao nosso lado, que hoje talvez estejam nos apoiando, mas amanhã nós iremos apoiá-los. E assim nós vamos avançando, e assim nós vamos sendo conduzidos pelo poder do Espírito Santo para a eternidade. É claro, queridos, que somente o Espírito Santo pode nos unir dessa forma. Essa não é uma obra natural, entende? Não é por insistência pastoral, não é pelos eventos que nós promovemos com o objetivo de ter comunhão, porque se o Espírito Santo não quebrantar os nossos corações, a comunidade nunca será suficiente. Assim como muitas vezes a nossa família não é, o nosso emprego não é, os nossos círculos sociais não são. Porque não basta você olhar para a igreja e dizer, pastor, tudo bem, mas a igreja não é suficiente. Irmãos, nada neste mundo, e Salomão nos mostra isso em Eclesiastes, nada nesta terra é suficiente, somente Cristo. É somente Cristo para nos unir. Só que a grande questão é, quando Cristo nos salva e nos resgata da condição de morte que nós estávamos, quando Cristo nos resgata do lamaçal do pecado, Ele não nos resgata e nos limpa para andarmos sozinhos. Ele nos resgata e nos limpa para agora vivermos em comunidade. E essa comunidade tem nome. A família de Deus tem nome. E este nome é igreja. E eu sei que existem diversos exemplos terríveis, malignos, acontecendo em lugares onde o nome igreja ainda está na fachada. Basta que nós olhemos para a Bíblia. E ao olhar para a Bíblia, busquemos esta iluminação do Espírito Santo para a nossa mente, para o nosso coração, para que Ele revele a nós o que é ser igreja. E então é isso que seguimos. Este é o caminho que seguimos. Este é o caminho que nós vamos. Quando esses dois homens se veem libertos deste momento, talvez, de preocupação, de perseguição,
eles correm para a comunidade. Mas eles não correm para a comunidade para chorar, para se queixar, para lamentar. Eles correm para a comunidade. E essa comunidade agora se une. E eles levantam as suas vozes em oração a Deus. Porque eles retornam e contam à sua comunidade aquilo que aconteceu. Não é porque eles achavam que esta comunidade poderia dispensar algum poder a eles. Eles compartilharam porque eram a sua família, mas agora esta família vai falar, vai elevar a sua voz e falar com quem realmente tem poder, com quem realmente dá escape, com quem realmente fortalece, com quem realmente salva, liberta e transforma. E eles começam: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque enfureceram as nações e o teu povo conspiraram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se aos gentios, aos povos nessa cidade e conspiraram contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. O que eles fazem, queridos? Juntos, agora, a igreja reunida, a igreja traça um plano, a igreja traça uma fuga, a igreja traça um escape, a igreja ora. Correram para casa, trancaram as portas e ficaram acuados, buscaram algum tipo de acordo. Não. Esta reação inesperada desta igreja cheia do Espírito Santo foi orar. Eles compartilham com a comunidade, falam das ameaças e agora fazem algo radical. Eles oram. Eles levantam a sua voz. Mas não foi qualquer oração, né? Foi uma oração que reconheceu a realidade da oposição. Eles sabem que esta oposição não só se levantou, mas já havia, e nós vamos ver aqui, né, sido profetizada por Davi. Foi uma oração que não pediu por segurança, foi uma oração que pediu por ousadia. A oração desses homens não pede escape, a oração desses homens pede força para que continuem a missão. Diante de tantas atitudes esperadas para essa igreja reunida, aqui nós vemos talvez seja uma atitude inesperada. Qual era a esperada? Tentar fugir, tentar se proteger, tentar fazer algum acordo? Não, esses homens oram. Eles elevam suas vozes em oração. E esta oração começa como toda oração deveria começar. Ela começa exaltando a Deus. A primeira palavra desta oração é déspotes, soberano Senhor. Eles começam a sua oração reconhecendo diante de quem eles estão. Nós estamos aqui, irmãos. Vocês não estão diante de mim, nem eu diante de vocês, mas todos nós, como comunidade, estamos neste exato momento diante do mesmo Senhor. Diante do mesmo Deus soberano que um dia João e Pedro e toda a igreja de Jerusalém estava. Estamos diante deste Senhor. Aqui o termo usado, déspotes, é usado para uma autoridade de poder inquestionável. Eles sabem diante de quem eles estão. E nós deveríamos saber diante de quem nós estamos. Estamos diante deste Deus, que a sua autoridade, de fato, é inquestionável. O Sinédrio podia fazer ameaças. O Sinédrio podia proibir esses homens de pregar, tentar silenciar a igreja. Mas a autoridade deles, né, a autoridade dos apóstolos, estava sujeita a uma autoridade maior, e a autoridade do Sinédrio também. Lembra da resposta de Pedro e João? O que cabe a nós, né? O que compete a nós? Obedecer a vocês
ou a Deus? João e Pedro sabem de quem é a autoridade. Os decretos dos homens não irão passar por cima dos decretos de Deus, da vontade, dos planos do Senhor. A igreja ora, mas não para se queixar a Deus sobre o que aconteceu com Pedro e João. Eles vão imediatamente conectar a sua oração a um texto da Bíblia. Eles oram a palavra e eles reconhecem então que aquilo que estava acontecendo com eles já havia sido dito que iria acontecer. E o que eles vão citar? Salmo 2. Eles citam o Salmo 2, os primeiros versículos do Salmo 2, que é exatamente o que está aqui. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se unem contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles entenderam que a oposição a Jesus e agora a oposição a eles não era um acidente, mas era o cumprimento de uma palavra profética, né, que havia sido dita por Davi. Reis e governantes se enfureceram contra o ungido de Deus e os seus seguidores. Nessa oração eles reconheceram a soberania e o controle de Deus. O sofrimento não vai pegar esses homens de surpresa. É parte do plano, é parte do processo. O Criador dos céus e da terra ainda está no comando, ainda está no controle, mesmo quando os inimigos se enfurecem, mesmo quando as oposições se levantam, mesmo quando as tempestades nos alcançam, mesmo quando os povos se enfurecem contra o povo de Deus. A igreja não se surpreende com a oposição. Tinham acabado de presenciar a perseguição e morte de Jesus e sabiam que aquilo que havia acontecido com Jesus iria acontecer também com seus seguidores. Jesus falou isso. Jesus preparou aqueles homens. Deus, em sua soberania, fez com que até os inimigos, né, e o texto diz, Herodes, Pilatos, gentios e o povo judeus, que se uniram contra Jesus, fizessem tudo conforme o propósito de Deus. Ele diz aqui, Herodes, Pilatos reuniram-se com os gentios e o povo para conspirar contra o seu servo Jesus, a quem ungisse. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Jesus iria morrer. Jesus nasceu para morrer pelo seu povo, para resgatar o seu povo do império das trevas. E é isso que este povo entende. O nosso Senhor morreu, o nosso Senhor foi crucificado. Seremos também perseguidos. Viveremos momentos de fraqueza espiritual. Viveremos pressões e ansiedades nessa terra. Viveremos tudo isso. Mas quais são as respostas para isso? A primeira nós vimos aqui. A vida em comunidade. A vida em comunidade é uma resposta. A vida distante, quanto mais distante estivermos, mais fracos estaremos. Precisamos estar no meio da comunidade, vivendo esta vida de comunidade. E veremos então algo mais e o mais importante que vem para resolver este nosso coração talvez ansioso, fraco, indeciso. A igreja reage à oposição. E como a igreja reagiu? Que texto lindo. É sempre maravilhoso abrir o capítulo 4 de Atos, seguir e ver esses homens sendo perseguidos, e eles vão voltar a este sinédrio daqui a alguns capítulos, eles vão voltar e serão açoitados, tá? Alerta de spoiler, serão açoitados daqui a pouco, mas a grande questão é, a oração dessa igreja, ela é algo surpreendente. Surpreendente porque eles oram, mas surpreendente o que eles pedem. Versículo 29, agora, Senhor, considera as ameaças que eles fizeram e capacita os seus servos a anunciarem a palavra com coragem. Isso é extraordinário. Estão nos perseguindo. A oração, talvez a nossa oração for, Senhor, nos dê refrigério. Senhor, nos dê escape. Senhor, nos dê uma estratégia. Senhor, a oração desses homens é, Senhor, estão querendo nos perseguir. Senhor, disseram que nós não podemos mais pregar. Não podemos pregar. Nos dê coragem para que a gente pregue mais. Nos dê coragem para que a gente aguente a perseguição. Nos dê coragem. A questão é, irmãos, não pregar não é uma opção. Não pregar não é uma opção. A questão é, Senhor, nos dê coragem para continuar pregando. A igreja reage à oposição com um clamor
por coragem. A igreja não se acovarda ou se esconde, mas pede que o Espírito os capacite para que possam falar. Os corações desses irmãos estão ardendo de amor e obediência por Jesus. A igreja não pede vingança, ela não pede segurança, a igreja pede ousadia para pregar a palavra, entendendo que à medida que eles avançassem na pregação, a perseguição ela iria aumentar. Eles iriam pregar mais, eles seriam mais perseguidos, e foi exatamente isso que aconteceu, culminando com a grande perseguição de Paulo, Saulo de Tarso, espalhando esse povo de novo pelo mundo. A grande questão é, irmãos, esses homens tinham seus corações queimando por Cristo. Esses homens tinham o Espírito queimando em seus corações. Eles não ignoraram o perigo. Pedem a Deus, atente às ameaças deles. Eles são realistas com relação às ameaças. Mas o que eles pedem, livramento ou proteção, não. Concede-nos coragem, ousadia, para anunciarmos a sua palavra. A palavra aqui utilizada por Lucas para coragem também pode ser, confiança, ousadia, e tudo isso para falar abertamente, especialmente diante da oposição e dessas figuras de autoridade. Eles pedem que Deus estenda a mão para curar e realizar milagres e maravilhas pelo nome de Jesus. E eles não estão pedindo, quando eles falam aqui, estenda a sua mão para curar, estenda a tua mão. Eles oram a Cristo e eles falam, Senhor, estenda a tua mão para curar. E por que eles pedem isso? Eles estão buscando talvez para si algum tipo de foco. Eles querem que os homens, ao verem eles curando, tenham algum tipo de medo, receio. Não. Eles não buscam para si. Mas o que eles estão pedindo é confirmação do poder e da presença de Deus, à medida que eles vão pregando. É isso que eles estão pedindo, Senhor, enquanto nós formos pregando, confirma a nossa pregação, curando e agindo com sinais e maravilhas. E é exatamente por isso, este era o motivo, quando nós abrimos, por exemplo, Atos, de nós vermos tantos sinais e maravilhas. Era o momento em que esses homens precisavam dessa confirmação diante do povo e diante das autoridades. Eles são seguidores de Jesus, eles continuam fazendo as mesmas obras que Jesus, aquele que foi crucificado, ele fez. Eles não querem o foco para eles mesmos, mas exatamente para o Senhor Jesus. Querem que fique claro que a obra que eles estão fazendo não é a obra deles. A obra que eles estão fazendo é a obra de Deus. Esses homens não têm esta vaidade de serem os caras que somos nós que estamos fazendo. Não. Toda a glória e toda a honra é para o Senhor. Qual é o resultado, então? E nós já caminhamos para encerrar. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Tendo eles orado, irmãos, o lugar tremeu. Deus responde à oração deles de uma forma tangível, Deus mostra a sua presença e o seu poder de uma forma que eles não poderiam ignorar. Este é um eco daquilo que Deus já tinha feito há pouco tempo atrás, quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja. Todos ficaram então cheios do Espírito Santo. Claro que esta experiência que eles estão vivendo em Atos 4 não é uma experiência de conversão. Nós estamos vendo aqui homens que já caminham pelo poder do Espírito Santo, mas uma capacitação específica, um renovo, um enchimento renovado para a tarefa que tinham diante dele. O Espírito é então a fonte de poder e de ousadia que a igreja precisa. E aqui nós temos então a segunda resposta. Temos passado por momentos de dificuldades, de lutas, temos passado por momentos de perseguição, fraqueza espiritual, frieza espiritual. O que podemos fazer, pastor? Podemos e devemos, em primeiro lugar, estar no meio da comunidade. Mas em segundo lugar, clamar pelo poder do Espírito Santo.
clamar para que o Espírito Santo nos capacite, clamar para que o Espírito Santo renove as nossas forças, clamar para que o Espírito Santo ele esteja nos conduzindo, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às perseguições. A consequência era pregaram a palavra. O texto termina, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não deu certo. A ameaça não surtiu o efeito desejado, pelo contrário, a ameaça surtiu o desejo contrário. Eles ameaçaram para que não pregasse, e a igreja se reúne, ela ora, Deus responde essa oração, fortalecendo e renovando a força desses homens, e agora eles vão para as ruas e eles pregam o evangelho com ousadia. A consequência, anunciavam a palavra com ousadia. Deus responde exatamente ao pedido deles. A resposta à oração não foi remover as ameaças. A perseguição iria continuar, mas a capacitação divina, ela vem sobre eles para que eles enfrentem as ameaças com fidelidade e com coragem. Aonde buscamos poder, irmãos? Aonde temos buscado poder para viver a nossa vida cristã? Aonde temos buscado poder para testemunhar ao mundo quem é Jesus Cristo? Por vezes pensamos, que teremos em outras fontes este poder. Não. O que o texto de Atos nos ensina é, só existe uma fonte. Só existe uma fonte, é o próprio Deus. Nesta fonte somos salvos, libertos da prisão que nos mantém acorrentados ao pecado, aos delitos contrários à vontade de Deus. Essa fonte nos lava, nos limpa, nos transforma e nos sustenta. Ela nos sustenta. Nossas próprias forças, estratégias humanas, não vamos conseguir nada somente dependendo do poder do Espírito Santo. Entendemos que o poder de Deus muitas vezes não se manifesta, eu acho importante dizer isso, muitas vezes o poder de Deus não se manifesta mudando as circunstâncias. Nós até oramos para que as circunstâncias mudem, mas muitas vezes o poder de Deus não muda as circunstâncias, mas nos transforma dentro das circunstâncias, nos dando ousadia para podermos caminhar. As circunstâncias por vezes continuam difíceis, mas o Senhor nos abençoa, transformando as nossas vidas para que sejamos então instrumentos de Deus nessa terra. Eu concluo então. O que aprendemos então nesta cena, em mais este trecho de nossa jornada em Atos 4? Vemos uma igreja sob ameaça, enfrentando os religiosos da época. Vemos que a sua resposta não foi política, não foi militar, não foi uma resposta de desespero, foi uma resposta de fé, expressa numa oração comunitária. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê coragem. Eles nos ensinam a ver a realidade através das lentes da soberania de Deus, interpretando que mesmo as oposições e a oposição mais feroz, não como um desvio do plano divino, mas como parte deste plano. Ele nos ensina a pedir não primariamente por conforto ou segurança, mas pedirmos por ousadia, para sermos fiéis à nossa vocação, sermos fiéis ao nosso chamado de proclamar a palavra de Deus em um mundo que precisa desesperadamente ouvir essa palavra. E acima de tudo, irmãos, este texto nos mostra que o poder para vivermos desta forma não vem de nós mesmos. Não vem de nossa inteligência, não vem de uma coragem natural, não vem de estratégias bem elaboradas. O poder
para que possamos resistir em meio às dificuldades, à fraqueza espiritual, à tristeza espiritual, às perseguições, às tempestades desta vida, vem do alto. Vem do enchimento contínuo do Espírito Santo, aquele que abala as estruturas, tanto físicas quanto as do nosso próprio coração. É somente quando o Espírito Santo quebrar o nosso coração, nos conduzindo então a Cristo, é que seremos salvos, e é este poder que todos os dias se derrama sobre nós quando abrimos a palavra dentro da nossa casa, quando buscamos em nosso tempo devocional, em nosso tempo familiar diante da palavra de Deus. É o Espírito sustentando as nossas vidas, enchendo as nossas vidas, quebrando, transformando os nossos corações, nos capacitando a fazer o que seria impossível por nós mesmos. A oração em Atos 4 não é um pedido para escapar do mundo, mas para pregar uma mensagem que tem o poder de transformar o mundo. É um reconhecimento de que a verdadeira batalha não é apenas contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, como Paulo falou em Efésios capítulo 6. E a única forma de prevalecer é estar ancorado na soberania de Deus, focado na missão que Cristo deixou para nós e capacitado pelo poder do Espírito Santo. Talvez hoje você se sinta ansioso. Talvez se eu perguntasse como foi a sua semana, você diria que foi uma semana difícil, ou mais uma semana difícil. Talvez você se sinta ameaçado, talvez você se sinta cansado, fraco, pequeno, diante dos desafios que se colocam diante de você. A mensagem de Atos 4 é para você e para mim. É para nós essa mensagem. Essa mensagem é para os ameaçados. Essa mensagem é para aqueles que se sentem pequenos. Esta mensagem é para aqueles que se sentem enfraquecidos, vacilantes. Essa mensagem, ela nos dá uma ordem, e esta ordem é: busque do alto. Tenha esta visão vertical. Comece pela soberania desse Deus poderoso. Nós não estamos desamparados. Podemos estar enfraquecidos, podemos estar cansados, podemos estar sem forças para ler a palavra, podemos nos sentir ameaçados, mas nós não estamos desamparados. O nosso Senhor está lá, aonde sempre esteve, em seu trono, em seu sublime trono, e nós estamos aqui, e aprendendo com esses irmãos, devemos olhar para o alto, devemos buscar do alto, assim como Gálatas, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, vai dizer: busque do alto, aonde o Senhor está assentado, é lá. Este é o nosso depósito, é ali que devemos suprir as necessidades de nossa vida. Lembre-se de quem é o seu Deus, o seu Deus. Não é lembre-se de quem é Deus, mas lembre-se de quem é o seu Deus. Este Deus da palavra, este Deus da Bíblia, este Deus salvador. Reúna-se com sua comunidade. Ore. Ore não apenas por alívio, mas ore por ousadia. Ore por coragem. Ore por força. Ore por um novo enchimento do Espírito. Porque o mesmo Deus que ouve e respondeu à oração da igreja, lá em Atos capítulo 4, é o nosso Deus hoje. Ele ainda busca aqueles que confiam nele para abalar as estruturas em nome de Jesus Cristo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, Pai. E gostaríamos de orar como comunidade,
Gostaríamos, depois de olhar para Atos 4, nos unir à nossa comunidade aqui, agora, nesta noite, e clamar ao Senhor. Gostaríamos de clamar por ousadia, Senhor, por força. O Senhor sonda corações nesta noite, Espírito Santo. E é maravilhoso pensar que o mesmo Espírito que foi derramado naquele dia em Atos 4 está aqui, agora, diante de nós. E clamamos por coragem, Senhor. Clamamos por força. Clamamos que o Senhor salve vidas, transforme vidas nesta noite, quebre corações. Clamamos para que o Senhor encha os seus filhos e filhas, de forma que todo cansaço espiritual seja vencido, que toda tristeza espiritual, que todo marasmo espiritual seja lançado por terra, em que em nossas vidas sejamos cheios do seu poder e do seu Espírito, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um individualmente, sabe as lutas que estão sendo travadas, sabe os corações, conhece esses corações e essas mentes. Mas o nosso pedido é um, Senhor. E esse pedido é que o Senhor, Espírito Santo, se derrame sobre nós mais uma vez, enchendo as nossas vidas, dando coragem, trazendo salvação, derramando graça e derramando misericórdia sobre a sua igreja. Só estamos de pé porque o Senhor um dia nos salvou. O Senhor um dia nos resgatou do lamaçal do pecado. O Senhor um dia nos resgatou da condição de morte em que estávamos e soprou vida sobre nós. Estamos de pé e por vezes cambaleamos, por vezes caímos. Mas olhando para Atos 4, temos um pedido nesta noite. Encha as nossas vidas, Espírito Santo, para que possamos buscar o Senhor e com ousadia seguir na caminhada, Pai. É isso que nós pedimos. Estamos diante da mesa, Senhor. Esta mesa que nos traz a lembrança do sacrifício que foi feito por nós. E nós pedimos, Pai, ao nos unir aos nossos irmãos e em memória nos lembrar do seu sacrifício, que possamos também, Deus, ao revisitar esta cena da cruz e do sacrifício, através da ceia, possamos mais uma vez sermos visitados pelo seu Espírito Santo, Senhor. Esta é a nossa única esperança, Pai. Este é o único poder que podemos confiar, poder transformador. Então abençoa-nos, Pai. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.